Oi, pessoal! Hoje é quarta, estamos aqui novamente e hoje com a super Karine Durães, nutricionista especializada em pediatria infantil. Gente, ela é demais. E o assunto de hoje tem tudo a ver com os pais e as mães que nos acompanham aqui no Passeios Kids. Por quê? Ela vai dar dicas práticas do que levar para as crianças comerem durante os passeios. Não é incrível? Tem tudo a ver com a gente, com o nosso dia a dia, né? Por isso, mandem perguntas, curtam, compartilhem e vamos falar agora. Vou passar para a Karine, tá bom? Um beijo. Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal do Passeio Kids, vamos falar um pouquinho de dicas sobre lanche para passeio? O que você acha, Tati? Por onde a gente podia começar? Olha, eu acho que a principal dúvida, né, das mães, que é a minha também, é do que levar, né, durante os passeios com as crianças. Porque assim, a gente também não pode levar uma bolsa tão pesada Certo. e acho que dá pra gente também ter opções mais saudáveis, né, Claro. que vai agradar as crianças, que vai ser fácil para todo mundo. Sim. O que você tem para falar para nós? Bom, eu acho que primeiro é bacana a gente fazer um planejamento, ver quanto tempo a gente vai ficar com a criança fora de casa. Então, se o passeio for de manhã, se o passeio for à tarde, se entre o passeio vai ter uma refeição principal ou não. Primeira coisa é, quantos lanches eu vou precisar? Depois, pensar em processos práticos mesmo. Limitar o tamanho do lanche ou o tamanho da lancheira para ser o suficiente, sem sobrar muito. Senão, vocês vão carregar peso demais e peso demais, mais a criança, mais as coisas da criança pode atrapalhar um pouco o passeio. E aí escolher alguns alimentos que são densamente nutritivos, então tem bastante nutriente ou bastante energia para a criança curtir o passeio, mas que não dê tanto trabalho para comer, porque senão uma criança provavelmente ela não vai demorar muito tempo para poder fazer aquela refeição, porque ela vai querer voltar para poder brincar ou curtir o passeio junto com a família, né? E aí pensando nesses propósitos, as frutas acho que sempre, porque fruta é o melhor fast food, né? Em geral a criança gosta, sempre tem alguma fruta que a criança curte mais. Dá para ser a fruta fresca dentro da bolsa e a gente escolhe a fruta pela época e também pela facilidade de comer, né? Então essas menores, uma ameixa, um pêssego, uma maçã, uma pera, uma nectarina, são melhores para levar em passeios do que as frutas que a gente precisa picar, que aí as frutas que a gente precisa picar poderia ficar, por exemplo, para os lanches em casa. Pensar nessas frutas em outras maneiras de ofertar, então agora a gente tem barra de fruta no mercado, por exemplo, essas bananinhas, bananadas, também tem sem açúcar, é uma boa opção. Fruta seca, como damasco, uva passa, para quem gosta. Essas frutas liofilizadas, que são frutas mais crocantes. Pensando também, ainda se a criança precisar aumentar o consumo de fruta, a gente pode escolher uma geleia que é só feita de fruta, 100% fruta, e passar num pãozinho, num sanduíche. Fica bacana para a criança experimentar também. Bom, Tem uma pergunta aqui. legal. Aline Oliveira pergunta: essas bolsas térmicas que vendem agora, Certo. lancheiras, realmente fazem diferença? Sim, fazem diferença. Eu tenho um exemplo aqui para mostrar, posso? Pode, por favor. Ao vivo é melhor ainda. Estamos no consultório da Karine, tá? Só para vocês entenderem. Isso aqui é uma bolsa térmica bem simplesinha, que não tem nada demais. Aqui dá pra gente levar uma coisinha de vidro assim e fechar. Só que precisa ter o cuidado de levar alguma coisa gelada para poder manter a temperatura aqui dentro, porque dentro dessa bolsa com esse material não existe nada que gele. Então eu preciso especificamente escolher alguma coisa congelada e colocar aqui dentro. Eu acho que sempre vale a pena a gente usar alguma coisa que depois a criança vai consumir. Não comprar aqueles gelox, porque senão vai ficar um peso a mais para poder levar. E de certa forma, não deixa, além de deixar seguro, deixa mais saboroso, porque isso também é importante. Dá um sanduíche meio passado, ou uma fruta amassada, ou uma fruta muito escurecida para a criança, vai tirar um pouco o prazer daquela refeição.
também tem que pensar nesse propósito de ser uma refeição prazerosa. É legal linkar a refeição prazerosa, bonita com o passeio, porque a gente já começa a provocar um comportamento alimentar positivo, né? Então imagina, a criança vai fazer aquela memória. Quando eu passeava com a minha mãe, ela levava sempre aquela banana e sempre estava bonita. Provavelmente vai gostar de banana o resto da vida. Ó, a Zoraia quer saber, Danone, quanto tempo fora da geladeira? Vale levar? Eu acho que vale levar. A gente precisa lembrar, em primeiro lugar, quando quem faz iogurte em casa percebe que para fazer o iogurte tem que deixar fora da geladeira muito tempo. Então isso significa que o iogurte é um alimento que aguenta até fora da geladeira, se for um iogurte natural de verdade, assim, né? Sem muito aditivo químico. Então, se você coloca numa bolsa dessa, junto com o cuidado de colocar alguma coisa congelada, esse iogurte vai durar aí umas 2, 3 horas com certeza absoluta. Então dá para programar o primeiro lanche sendo um lanche lácteo e um lanche de iogurte. Eu sempre tive medo de levar iogurte pra Luísa durante os passeios. Muita gente tem, porque acredita que vai estragar muito rápido. Mas até pensando no processo de fazer o iogurte, a gente percebe que ele demora para estragar. Ao contrário. A mesma coisa que ovo cozido. Dificilmente alguém pensa nisso. Mas um dos alimentos que mais que duram, né, numa bolsa para uma criança comer é um ovo cozido dentro da casca. A chance de contaminação, de estragar é muito, muito, muito baixa. E para criança que gosta, é muito nutritivo, né? Corta ali, come ali na hora, rapidinho. É bem comum, mas para quem vai fazer um passeio mais longo, eu acho que vale a pena pensar nesse tipo de proteína, porque segura bem a onda da fome, para poder terminar bem o dia. E tem alguma coisa que não se deve levar? Acho que a gente está falando, né, dicas do que levar. Tem alguma coisa que não é bacana levar, porque vai estragar rápido, de repente alguma fruta que estraga mais rápido? Bom, eu fico pensando aqui, eu acho que dentro da cultura de cada um, praticamente a gente consegue levar tudo. Só precisa pensar no que levar. Qual é o recipiente que eu vou levar para poder durar mais tempo esse lanche de uma maneira fresca. O que eu acho bacana de evitar é sair do lugar comum, por exemplo, de salgadinho de pacote, porque suja muito a mão da criança, tem um cheiro que não é muito adequado, vai promover muito lixo. Então, tentar rever essas opções que, em geral, são comuns às crianças, para tentar tirar um pouco desses passeios, até para não fazer essa ligação com um passeio e transformar uma coisa tão especial. Então imagina, é um alimento tipo um salgadinho, que a criança não deve consumir sempre, né? Tem que consumir com parcimônia, dependendo da idade é melhor evitar. Se eu junto um alimento que não é bacana com um passeio que é muito bacana, eu acabo fazendo com que a criança curta o alimento pelo ambiente. Então eu acho que dá pra gente pensar também em alimentos um pouco mais saudáveis, né? Sem essas condições muito de indulgência, até para poder promover esse momento de bem-estar. A Cliocibele pergunta, o que pode colocar dentro do sanduíche? Bom, isso é uma pergunta bacana. Sim. Depende quanto tempo vai demorar para a criança comer, mas eu sou muito fã de patês em geral, porque patê dá pra gente colocar um monte de coisa, avaliar como tá a alimentação da criança e fazer um patê especial para ela. Então dá pra fazer um patê de ricota, dá pra fazer um patê de atum, dá pra fazer um patê de frango, dá pra fazer um patê de castanha, dá pra fazer uma pasta de amendoim. Tudo isso dá para ir dentro do sanduíche. E aí varia o básico que as pessoas usam mais frios, né? Queijo. Eu acho que sou mais patê que deixa o pão um pouco mais úmido também. A criança costuma gostar um pouquinho mais. Dá até para colocar um vegetalzinho, se for o caso. E quanto tempo dá para ficar fora, né? Numa bolsa térmica? Uma bolsa térmica, se tiver com alguma coisa congelada dentro, dá para ficar umas 6 horas. Ah, então Dura é muito bastante, tranquilo, dura sim. E quem gostar de cozinhar e quiser, por exemplo, fazer essas tortas de massa de liquidificador e levar os pedaços também é legal. Se quiser fazer um bolo caseiro, levar também os pedaços é legal. Esses tipos de lanches caseiros são bacanas para poder levar. Sabe uma coisa que não fica muito legal para levar? Pão de queijo. Pão de queijo perde aquela estrutura de... o quanto ele tá gostoso, né? Quando a gente come ele quentinho, ele fica mais
amolecida e às vezes não fica muito palatável. E aí pensar que a criança escolhe os alimentos pelo sabor, né? Precisa Sim. pensar na parte palatável para ela, com certeza. Nossa, tem várias perguntas aqui. Andréa Brito. No passeio, qual alimento poderia substituir um almoço? Ótima pergunta. Então, acho que dava pra gente fazer uma combinação, por exemplo, dessa torta salgada de liquidificador. Se você faz uma torta, nessa torta você consegue colocar um recheio de carne, um recheio de frango, pode colocar um tomatinho picado, pode colocar um espinafre bem picadinho, uma cenoura ou uma abobrinha ralada. E aí isso vai dentro daquele lanche, né, da torta, vai quase todos os grupos alimentares e isso segura bem o almoço. Quem quiser usar um pouco mais, dá pra fazer uma salada de macarrão, levar também fica gostoso. Uma salada de macarrão com molho pesto, quem gosta. Ou só macarrãozinho com alguns vegetais raladinhos. O ovo que a gente comentou, tudo isso entrega alguns nutrientes mais bacanas, é mais completo para a criança conseguir aguentar e comer como se fosse um almoço fora de casa mesmo. Perfeito. A Zoraia tem outra pergunta aqui, ó. Vale realmente investir nesses sucos de caixinha que falam que são mais saudáveis? Integral, sem açúcar, variedade grande, mas realmente se aproxima dos nutrientes do feito na hora? Bom, o feito na hora tem alguns nutrientes que a gente não vai conseguir compor num suco de caixinha, não tem jeito. Sempre feito na hora é melhor. Mas eu costumo dizer que entre o 8 e o 80 existe um caminho enorme. É melhor o suco natural. Mas em alguma situação onde o suco é importante para a criança por algum motivo, seja social, para poder comer um pouco melhor, acho que vale a pena eventualmente usar um suco de caixinha desde que ele seja suco e não néctar, porque o néctar tem muito açúcar e o suco é para ser sem adição de açúcar. Então procurar esse sem adição de açúcar mesmo. Tem alguns que parecem uns smoothies, que tem, por exemplo, banana, que aí tem uma fibra. É legal para a criança consumir, é bacana. Aí a Mariana Comparini pergunta: essas frutas desidratadas também tem que ter cuidado ao consumir? Porque minhas filhas substituem pelo salgadinho quando saímos, mas comem demais. Bom, a referência de demais é muito diferente para cada criança. Então, tem criança que precisa comer bastante, que gasta muita energia, e aí ok. Mas, em geral, se a criança tem uma boa alimentação, não precisa se preocupar, porque a fruta seca é um alimento saudável, que tem fibra, apesar de ser mais calórica do que a fruta fresca. Mas é também um alimento muito bacana, que pode estar dentro da rotina das crianças. Fala pra ela, dá tranquilamente, sem se preocupar, ela tá fazendo uma boa escolha. Ai, que bom. Adriana Bueno: o que levar para beber além do suco? A água, principalmente. Essa é uma pergunta ótima da Adriana, porque provavelmente eu esqueci de falar. Todas as vezes que a gente sai com uma criança, é muito importante que a gente leve água, porque a gente não sabe a disponibilidade ou a rapidez que a gente consegue encontrar água para a criança. E a criança precisa estar hidratada, acima de todas as coisas. Então, a primeira coisa é água sempre. Para poder variar, às vezes um suco. Não acho que o suco tem que estar todas as vezes, mais água do que suco, mas dá pra gente usar água aromatizada, dá pra fazer, por exemplo, um chá gelado, levar, que fica bem saboroso também. Acho que essas são as principais opções. Legal. A Zoraia: pediatra não recomenda suco de soja. O que você acha? Pergunta polêmica. Consumo de soja na infância tem ligação um pouco. Por exemplo, se uma criança tiver deficiente em alguns micronutrientes como zinco e iodo, o consumo de soja pode atrapalhar um pouco o crescimento dela, porque age como um disruptor endócrino. Então eu tenho muita parcimônia em indicar soja. Além disso, sucos de soja do mercado ou tem bastante açúcar ou tem bastante adoçante. E adoçante para criança, assim, não é necessário, melhor não dar. Melhor pensar mesmo nos alimentos que são alimentos de verdade, né? Suco de soja seria muito difícil a gente fazer um suco de soja dentro da nossa cozinha. Sim. Então, pensar mais no que a gente conseguiria fazer com mais facilidade. Apareceu um Passeios Kids aqui, mas o Passeios Kids é a Ká, minha mega parceira que não está aqui, mas ela sempre acompanha. Legal. Ela pergunta: tem algum iogurte que seja mais saudável do que os outros? Todos os iogurtes que têm nos ingredientes leite, fermento lácteo e o nome dos fermentos lácteos são mais saudáveis, porque eles não têm adição de outras coisas. Dentro dessa possibilidade, os iogurtes que tiverem menos ingredientes são os melhores,
Porque se eu escolher um iogurte que tem amido, que tem espessante, que tem corante, tá com muito aditivo químico. Muito aditivo químico não é a melhor escolha que eu posso fazer. Então, tentar achar os que têm menos ingredientes. Esses, em geral, são melhores. Ótimo. Alina, falando em água, mais recomendável comprar em uma emergência ou confiar nos bebedouros gratuitos? Ai, pergunta difícil. Eu acho que depende de onde a gente tá, né? Essa é a principal questão. Depende da criança que a gente tem. Uma criança com menos de 2 anos, ela é mais sensível a situações de risco para toxinfecção. Então, talvez, para crianças com menos de 2 anos, eu compraria. Para as crianças maiores de 2 anos, que estão com uma flora intestinal já bem formada, eu acho que vale a pena aí tentar usar os dos bebedouros até para a gente produzir menos lixo, né? Sim. Isso é importante. Isso é importante. Ó, a Adriana tem outra pergunta aqui, muito boa. Podemos levar legumes cozidos, brócolis, couve-flor? Pode, claro, com certeza. Tem muitas crianças que adoram. Além de legumes cozidos, eu acho que a gente podia ficar também nos crus, porque os crus são mais crocantes, seguram mais tempo durante um passeio. Por exemplo, cenourinha pequenininha é super legal para poder levar num passeio. Tem muita criança que gosta. Agora já tem um pacotinho de cenourinha colorida. E isso encanta também as crianças. Sim. Tomatinho cereja, palitinho de pepino, esses são bacanas também. Dá até para levar separado um molhinho, uma pastinha de alguma coisa para a criança molhar e depois comer. Isso dá uma... Que delícia. Deu vontade agora. Não é? Um estímulo para a criança. Vai agradar pais e crianças, né? Exatamente. Isso que é bacana. Olha, a Ellen Gabriela comenta: costumo comprar suco Mupi de saquinho. Qual é o melhor saquinho? Qual é o melhor? Saquinho ou caixinha? Bom, depende do produto. Vale mais a gente fazer uma avaliação pelo suco que eu estou avaliando do que pela embalagem. Entre saquinho e caixinha, os dois têm benefícios e os dois têm algumas coisas que não são muito bacanas, assim. A caixinha é bem segura. O saquinho, se for sem BPA, eu acho que é uma boa opção também, mas vale mais avaliar que suco eu estou dando. Olhar os ingredientes do suco e ver se dentro daqueles ingredientes é o que eu gostaria de dar para o meu filho. Essa dica é boa. Fala a questão dos ingredientes. O que as pessoas têm que olhar, as mães têm que olhar antes de comprar um alimento, né? Quando a gente industrializado. vai fazer uma compra de um alimento industrializado, o ideal é a gente ler o rótulo, a lista de ingredientes. O primeiro ingrediente é o que tem mais, o último ingrediente é o que tem menos. Quando você lê a lista, você precisa reconhecer a maior parte dos ingredientes que estão ali, se você quiser comer comida de verdade, certo? E aí você procurar alguma coisa que você quer ou consumir ou evitar. Então, se você quer evitar consumo de açúcar, procurar um alimento que no rótulo não está escrito açúcar. Sim. Se quiser evitar, por exemplo, consumo de gordura trans, evitar um alimento que está escrito gordura vegetal hidrogenada. E assim por diante. Ótimo. Uma última pergunta que é minha. Se Legal. alguém surgir aqui nesse meio tempo, quiser fazer alguma pergunta, também pode. Eu queria falar sobre... Eu queria que você desse dicas, por exemplo. A pessoa não conseguiu levar nada de casa. Sei lá, vamos pensar numa mãe com 3 filhos, por exemplo. Imagina, são 3 filhos, mais uma bolsa, mais tudo para fazer. Então, estou pensando nela. Tá. O que ela pode comprar que seja mais bacana e prático? Por exemplo, num parque. Porque no shopping a oferta é muito grande. Sim. Mas vamos pensar em lugares que são mais difíceis de encontrar alimentos. Acho que um parque é uma boa opção. O que a criança pode consumir? Água de coco é muito legal e em geral tem. Pipoca, gente. Pipoca dá uma saciedade bacana, as crianças gostam, é um alimento saudável. Eu acho que pode ir pra pipoca que vai ser sucesso. E milho também, mas pede para não colocar a manteiga em cima, porque às vezes a manteiga fica fora de temperatura. Então às vezes não é muito seguro, mas só o milho cozido também pode ser uma boa opção. Lina Oliveira, ela faz mais uma pergunta. Existe algum produto químico presente nas embalagens que devemos evitar? Algumas embalagens de plástico têm uma substância que chama BPA. Essa substância faz mal para o nosso organismo. O ideal é a gente não consumir alimentos quentes em recipientes de plástico. Ou deixar aquecer o recipiente de plástico. Isso a gente deveria evitar. Tá, ótimo.
E o famoso biscoito de polvilho, que é comum nos passeios, é saudável? Pode ser muito saudável, sim. Precisa sempre ler o rótulo. Porque biscoito de polvilho é um alimento que, em geral, tem gordura trans. Então, assim, se eu avaliar 50 pacotes de biscoito de polvilho, provavelmente 45 tem gordura trans. Então, eu preciso ler o rótulo, ver os ingredientes, procurar nos ingredientes se não tem nada escrito gordura vegetal hidrogenada, e aí sim escolher esse biscoito de polvilho para poder alimentar meu filho nos passeios. Qual que é o risco? Do consumo da gordura trans? Sim, é importante. É importante. A explicar. gordura trans é um dos piores ingredientes que a gente poderia consumir, porque ela, ao mesmo tempo, aumenta o colesterol ruim, baixa o colesterol bom, aumenta o risco de diabetes e é inflamatória. Então, já tem alguns países que estão conduzindo tirar esse ingrediente de todos os alimentos. Mas aqui a gente ainda tem muitos alimentos que utilizam esse ingrediente e é melhor mesmo. Isso é legal evitar mesmo, porque sempre tem um similar. Então, se eu quero dar biscoito de polvilho, é só escolher um biscoito de polvilho que não tem. Quero dar um biscoito qualquer, é só escolher um biscoito que não tem. Um sorvete que não tem. A Alexandrino Dias. O que podemos fazer para chamar a atenção das crianças para comerem legumes e verduras? Porque besteiras e doces elas adoram. Agora, o que é saudável fica mais difícil fazê-los comer. Bom, eu acho que isso pode ser até uma conversa por um outro passeio, uma outra conversa, porque é longa, mas a primeira coisa mais importante é a gente precisa persistir sem insistir. Eu preciso oferecer os legumes todos os dias, em todas as refeições que eu gostaria que meu filho comesse, porque isso vai fazer que com o tempo ele se adapte e comece a experimentar. Eu não posso insistir, porque forçar a criança a comer um legume provavelmente vai ter um resultado contrário. Ela vai parar de comer porque ela não gosta de ser forçada. Ninguém gosta de ser forçado a se alimentar. Então a dica prática é persistir sem insistir. Ótimo. Karine, muito obrigada. O pessoal com certeza adorou, porque a gente até ficou mais do que o tempo que a gente esperava. Então, assim, gente, a Karine pode voltar a falar conosco novamente, porque a gente tem muita dúvida. E a gente precisa dessa ajuda, né? Dessas dicas práticas mesmo, para o nosso dia a dia. Para o nosso fim de semana, que é quando a gente mais passeia com as crianças. Então, muito obrigada mesmo. Amamos a sua participação. E teremos muitas novidades, né? A nossa parceria aí é longa. Estamos pensando em várias coisas, pessoal. Aguardem. O Passeios Kids, assim, tá recheado de novidades. É isso. Um abraço, tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.